Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 18 de julho. Vamos falar sobre a fase eliminatória da Liga dos Campeões, Série B do Campeonato Brasileiro e o início da volta dos playoffs da Sul-Americana. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Vamos começar o nosso planejamento com duas partidas bem rápido. Champions League, fase eliminatória, eu quero ficar de olho em duas partidas e eu aconselho para vocês porque pode ser interessante, principalmente para o mercado de gol. O Maccabi Haifa, campeão de Israel, enfrenta o Spartans, campeão de Malta. Primeiro jogo lá em Malta, 4-0 para o Maccabi Haifa, uma discrepância muito grande de qualidade entre as equipes, então você pode ficar de olho nesse jogo da volta, em uma nova vitória do Haifa ou numa situação de gols, porque o Spartans vai ter que vir para cima igual um maluco e o Haifa, com o apoio da sua torcida, muito provavelmente pode aproveitar, tá bom? O segundo jogo é o New Saints, conhecido como TNS, é o melhor time disparado do país de Gales, contra o BK Häcken, que foi campeão da Suécia no ano passado. Foi 3-1 o primeiro jogo para o BK Häcken na Suécia. O New Saints tem que devolver a derrota para o BK Häcken, então também é um jogo com uma tendência de gols. O BK Häcken é um time forte, pode aproveitar também os espaços de contra-ataque, e o New Saints tem que partir para cima. Então esses são dois jogos rápidos que eu ficaria de olho aqui, principalmente no mercado de gols, porque são partidas muito importantes, principalmente financeiramente falando, dessa fase preliminar da Liga dos Campeões. Às 19 horas na Série B, a Chapecoense enfrenta o Ituano. E eu ia passar batido por esse jogo, porque é um jogo muito difícil, um jogo da parte de baixo do Campeonato Brasileiro Série B, porém essa cotação esmagada da Chapecoense me causa uma dúvida, e a gente pode encontrar algum valor por aqui nesse jogo, tá? A Chapecoense dentro de casa venceu 2 dos últimos 10 jogos que disputou. E dos últimos 10 jogos, a equipe sofreu em 9 dessas partidas. Ou seja, não é uma equipe confiável, não é uma equipe que está num bom momento, não é uma equipe que tem um excelente ataque, um nível ofensivo muito grande, o que faz com que essa cotação mais baixa da Chapecoense seja um pouco contestada. Além disso, fora de casa, o Ituano é um visitante chato, ele está a 4 jogos invicto. Foi o Ituano que conseguiu vencer o Mirassol fora de casa, com um gol no final, tudo bem, mas venceu. O Ituano agora segurou, mesmo em alguns minutos com um homem a menos, se eu não me engano, foram 25 minutos ali com um homem a menos, a equipe do Sampaio Corrêa, que costuma ser muito forte em casa. Então, de novo, começo a ponderar que essa cotação da Chapecoense ela pode estar um pouco mais reduzida do que o normal. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o nível de fragilidade que o Ituano tem, a Chapecoense também tem. As duas equipes têm 2 vitórias dentro e fora de casa, respectivamente. O ataque do Ituano é um pouco pior, a defesa do Ituano é sim um pouco pior também, mas a Chapecoense não tem um nível brilhante nem ofensivo, nem defensivo. A Chapecoense sofreu gol dentro de casa em praticamente todos os jogos. Em apenas 11% ela ficou sem sofrer gol. E o ataque da Chapecoense, sim, ele é um pouquinho melhor, mas ele também falha bastante em marcar. O primeiro tempo não é de dar inveja a ninguém, nem do Ituano, nem da Chapecoense. O Ituano marcou um gol, a Chape também. Nenhum dos dois venceram nenhum primeiro tempo até agora dentro e fora de casa, respectivamente, e o número de gols sofridos pelas duas equipes é muito parecido. No segundo tempo, sim, eu tenho uma Chapecoense um pouco mais agressiva ofensivamente e um pouco mais contida defensivamente. Mas mesmo assim, eu não sei se é o suficiente para tornar essa cotação da Chapecoense mais próxima de 2, tá? O que eu gosto nesse jogo? Se você é um trader, você pode vir completamente sem viés, o que eu tenho quase certeza que você não vai ver um jogo assim de qualidade tão boa. Então venha com a sua expectativa reduzida, dá para você trabalhar correção de preço por aqui sem problema nenhum. Inclusive, caso a Chapecoense não consiga imprimir a imposição que o mercado está esperando com esse tipo de cotação, porque quando a gente tem uma cotação próxima de 2, o mercado está dando um sinal, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer ver, mas se a Chapecoense não mostrar, muito provavelmente essa cotação pode corrigir. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de 2 cenários. O primeiro é um cenário mais comum na Série B, que é um jogo para menos de 4 gols, até para menos de 3 gols, porque a Chapecoense não é uma equipe tão boa ofensivamente, o Ituano é ainda pior, mas o Ituano às vezes fora de casa ele preza muito mais por se defender do que por atacar. Na maioria das vezes os jogos do Ituano fora de casa ele vai preferir se resguardar, tá? Então talvez um jogo under pode ser interessante. Eu não sou muito fã do under, tá? Outro cenário que pode ser interessante, aí talvez para uma aposta mais avançada, para quem gosta de handicap asiático, que eu sei que não é a realidade de muita gente que me acompanha por aqui, talvez o mais 0,75 do Ituano seja interessante. Significa que se a Chapecoense vencer o Ituano por um gol de diferença, a sua aposta é meio perdida. Você vai ter meio prejuízo apenas, tá? Então pode ser interessante. Me chamou realmente muito a atenção essa cotação baixa da Chape, tá? Se vencer, não sei se vai ser tão fácil assim. Acho que o Ituano tem condição de segurar esse jogo. É um jogo de qualidade
qualidade fraca. Então, talvez o mercado de undergo seja o mais indicado. Mas se você quer buscar alguma coisa a favor do Ituano, esse 0,75 pode ter algum valor. Começamos agora a falar sobre os jogos da volta dos playoffs da Sul-Americana. Primeiro jogo, América e Colo-Colo, jogo da volta, tá? Primeiro jogo dos 3 que eu vou comentar. O América perdeu em Santiago do Chile por 2-1, porém esse 2-1, esse gol no finalzinho, esse gol do América, deixou a classificação do América vivo. Perder por 2-0 no Chile, principalmente com parênteses que a gente vai ter que abrir aqui, seria muito complexo para o América, que é a quantidade de chances que o América cede para o adversário dentro e fora de casa. Impressionante. É uma equipe que consegue criar ofensivamente? Sim. Tem jogadores de qualidade? Sim. A gente acabou de ver o América eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, mas um América que caiu atirando. Um Benítez que conseguiu fazer um golaço, depois um Benítez que fez uma jogadaça, e mesmo assim o Corinthians teve muita dificuldade para passar do América, o jogo teve que ir para os pênaltis. Aí o Cássio, né, aquela maneira toda que o Cássio tem, ele acaba brilhando muito nesse tipo de competição. É sempre uma situação muito complexa ter que enfrentar o Corinthians nos pênaltis com o Cássio no gol. Porém, essas quantidades de chances cedidas pelo América para os seus adversários pode complicar mais uma vez por aqui. Utilizando o PDF de apoio, eu vou mostrar para vocês como é um jogo parelho. Por mais que o América tenha o favoritismo da cotação, uma odd próximo de 1,90, as duas equipes venceram a mesma quantidade dentro e fora de casa, Campeonato Brasileiro e Campeonato Chileno. As duas equipes saíram na frente em 57% dos jogos, não é um número ruim, isso mostra um pouco de iniciativa. Porém, o Colo-Colo tem uma defesa um pouco mais sólida em relação à porcentagem de jogos onde sofre gol, só que quando sofreu mais do que um. Já o América sofre gol em quase todas as partidas, isso é um grande problema. O número de gols marcados e o número de gols sofridos é muito parecido, o primeiro tempo é muito parecido das duas equipes e o segundo tempo, de novo, é muito parecido. Uma coisa que o América tem apresentado problemas, que também é uma arma do América, né, as bolas aéreas, é a bola aérea defensiva. E o Colo-Colo deve sim explorar algumas situações de contra-ataque, mas também pode explorar as bolas paradas. Então o América vai ter que tomar muito cuidado com as bolas paradas do Colo-Colo. Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, o mercado já está te comunicando o que ele precisa por aqui. Ele desceu a odd do América, ele espera um América com bastante imposição. Se essa imposição acontecer, eu te indico trabalhar a favor do América, porém, comece analisando o América da defesa para o ataque. Como é uma equipe que cede muita oportunidade para o adversário, primeiro, antes de fazer qualquer entrada a favor do América, verifique se defensivamente o América está bem postado, está recuperando segunda bola e está cedendo o mínimo possível de espaços para contra-ataque do Colo-Colo. Qualquer coisa diferente disso, eu ficaria de fora porque o risco é muito elevado, tá bom? Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de dois cenários. O primeiro é o empate anula do América. O América marcou em 9 dos últimos 10 jogos que fez dentro de casa, porém, também em 9 dos últimos 10 a gente teve o over 1,5, porque o América não marca sozinho, ele geralmente cede oportunidade para o adversário também. Mas, como o Colo-Colo não é uma equipe tão agressiva fora de casa e só venceu 2 das últimas 10 partidas que fez fora, eu acho que esse empate anula pode valer. Já o over 1,5 que eu acabei de comentar seria a minha segunda opção. O América geralmente marca dentro de casa e pode ceder espaço para o contra-ataque do Colo-Colo e também pode sofrer com as bolas paradas da equipe chilena. O problema é esse jogo não estar tão quente assim para o over 1,5. Ou seja, o América pode fazer, isso pode acontecer, tá? Um jogo um pouco mais inteligente, tentando ceder menos chances para o adversário, tentando marcar o seu gol ali de maneira um pouco mais, vamos dizer, organizada, sem ser tão kamikaze. Então talvez esse over 1,5 seja melhor você levar para o ao vivo, conferir se tá um jogo maluco lá e cá, e aí sim, se estiver, você pode optar por esse over 1,5. No pré-live eu gosto desse América empate anula. Às 21 horas o Estudiantes enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O Estudiantes também perdeu o primeiro jogo por 2-1 e também é favorito no jogo da volta na Argentina. Um time muito forte, tá? 14 jogos invicto dentro de casa. Não é o melhor time da Argentina, longe disso, mas tá ali na prateleira de cima nesse campeonato atual. O Barcelona não vive a sua melhor fase, né? O Barcelona de Guayaquil já deu muito trabalho para as equipes brasileiras na Libertadores, inclusive, se eu não me engano, no ano retrasado, teve numa semifinal de Libertadores, numas quartas de final contra o Flamengo, se eu não me engano. E o Estudiantes é uma equipe muito forte pelo alto e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o número de vitórias do Barcelona fora de casa é muito baixo, só que é uma equipe que não tem um número de iniciativa, ou seja, um número de sair na frente do placar tão baixo. Ou seja, por mais que não consiga tantas vitórias, tem um bom primeiro tempo e a gente já vai ver isso. O Estudiantes venceu mais e teve mais vezes onde saiu na frente do placar.
placar. Um pouquinho mais só, tá? As duas equipes sofrem muito pouco, porém o Barcelona sofre com mais frequência, mesmo que o número de gols sofridos seja parecido. O primeiro tempo do Barcelona tem até mais vitórias do que o dos Estudiantes, porém o Barcelona chega a quase 45% de derrota no primeiro tempo, então não é uma equipe tão confiável. No segundo tempo, o Estudiantes já tem um aproveitamento um pouco melhor, continua tendo um número de derrotas baixo, porém aumenta o seu poderio ofensivo. A grande arma do Estudiantes, como eu falei para vocês, é o jogo aéreo, tanto jogadas de cruzamento para a área quanto as jogadas de escanteio e, obviamente, por estar atrás do placar na classificatória, o Estudiantes vai utilizar muito isso, seja em situações de bola aérea, seja em situações de cruzamento para a área, tá? Isso é uma coisa muito forte do time do Estudiantes. Se você é trader, o cenário ideal para esse jogo seria um Estudiantes se impondo e não dando espaço para contra-ataque. Porém, por mais que o Barcelona tenha sofrido em 9 dos últimos 10 jogos fora de casa, ele também marcou em 8 dos últimos 10 jogos fora de casa. Então é uma equipe que pode aproveitar os contra-ataques de um Estudiantes que tem que partir para cima. Então, de novo, assim como no jogo do América, se for para trabalhar a favor dos Estudiantes, primeiro comece observando a linha defensiva do time da casa favorito para depois você conseguir se posicionar buscando um poderio ofensivo do Estudiantes. Se você vai trabalhar numa casa de apostas, eu gosto do empate anula do Estudiantes, mas eu não entraria ao vivo. Por mais que a gente já tenha muito provavelmente uma grande imposição do time da casa no primeiro tempo, é uma cotação baixa, uma cotação esmagada, principalmente porque o mercado de resultado de vitórias está 1,53. Então o melhor dos cenários é você talvez pegar isso no final do primeiro tempo ou no início do segundo, o jogo ainda empatado, o Estudiantes precisando vir para cima, e aí você pode pegar uma odd um pouco mais alta, tá? Buscar essa situação de empate anula no pré-live, você vai ter uma cotação muito esmagada. Outro cenário interessante é ficar de olho em gols nas extremidades. O que é extremidade? O Estudiantes conseguiu 2 gols, reverteu o placar e agora está se classificando. Barcelona vindo para cima igual um maluco, pode ser interessante. Outra situação, Barcelona fez mais um gol, ou seja, tornou aqui um 3-1 nas eliminatórias. Então o Estudiantes vai ter que ir para cima ainda mais alucinado e pode dar espaço. Essas extremidades me agradam para trabalhar mercado de gols ao vivo. Às 21h30 faremos o nosso último planejamento um pouco mais aprofundado. E antes de começar, eu vou pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição nesse canal. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo e chegando a novas pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o meu conteúdo. Posso contar contigo? De verdade? Então, vamos em frente. Universitário do Peru e Corinthians. Primeiro jogo, 1-0 para o Corinthians na Arena e no último lance do jogo, o Corinthians deu um mole danado. O Universitário poderia ter empatado o jogo. O Corinthians jogou com um time misto, cheio de garoto, mas vai enfrentar uma equipe que é muito forte em casa. Eu estive lá no estádio deles em 2019, na final da Libertadores, entre River Plate e Flamengo, aquele jogo que o Gabigol virou a partida no finalzinho, né? O Flamengo virou o jogo, foi campeão. É um estádio muito bonito, com capacidade para muitas pessoas, mas eu não sei se ele vai estar extremamente lotado, tá? Porque é um playoff de Sul-Americana. Porém, a gente já começou o clausura no peruano. Tem apertura e tem o clausura. No apertura, o Universitário foi muito bem. Dentro de casa foram 10 vitórias em 11 jogos, 91% das vezes saiu na frente do placar, não falhou em marcar em nenhuma partida e ficou sem sofrer gol em mais de 70% dos jogos. Foram 13 vitórias nos últimos 16 jogos dentro de casa. É muito forte, tá? É muito forte. Só que, vamos levar em consideração o nível de enfrentamento. O Universitário enfrenta equipes peruanas com níveis bem mais reduzidos do que o Corinthians enfrenta no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem apenas 2 vitórias, saiu pouco na frente do placar, falhou em marcar em 50% dos jogos, em 25% deles não conseguiu segurar defensivamente e acabou sofrendo. Em 25% deles apenas ficou sem sofrer gol. Foram 12 gols sofridos e apenas 5 gols marcados. O Universitário tem 25 gols sofridos e 4 marcados. Uma média de mais de 2,2 gols por jogo. Só que níveis de enfrentamentos diferentes. A gente vai ver um primeiro tempo extremamente agressivo e superior do Universitário e um segundo tempo também. Só que a gente tem que levar em consideração que são níveis de enfrentamentos diferentes. Se você é trader, primeira coisa, qual é o time do Corinthians que vai a campo? É a molecada? É um time misto? Ou é o time titular que se classificou contra o América? Eu acredito que vai ser novamente o time que enfrentou o Universitário na Arena, tá? Com isso, o Universitário tem sim ainda chances de se classificar, porque ele foi para São Paulo para buscar um empate, dificultou bastante a vida do Corinthians. O Corinthians poderia ter tomado um empate no final, né? Foi uma chance esporádica. Foi, mas o Corinthians também não marcou o segundo gol. Então, a eliminatória tá aberta, tá? Então, eu acredito no Universitário com muita vontade de ir para cima. Só que o nível de enfrentamento que ele tá acostumado quando ele se expõe é diferente. Se expor contra o time do Corinthians, mesmo contra a molecada do Corinthians, vai ser complexo. Então, se você tiver um time do Corinthians muito organizado, você pode ter oportunidade para trabalhar correção de preço por aqui. Se você vai trabalhar numa casa de apostas, eu te aconselho 2 cenários para você trazer pro ao vivo. Não aconselho você fazer nada no pré-live por aqui.
O primeiro cenário depende da escalação. Se for o time misto ou o time de garotos do Corinthians e o Universitário estiver conseguindo empurrar o Corinthians para trás sem dar oportunidade para contra-ataque, eu gosto desse dupla chance do Universitário, o empate ou a vitória do Universitário. Pode ser interessante, vai estar com uma cotação alta, já que a gente está em 2,60 aqui no pré-live. Assim como, se o Corinthians estiver jogando muito bem e complicando a vida do Universitário, também pode valer esse dupla chance para o lado do Corinthians. Por isso que eu te aconselho trazer pro ao vivo. O outro cenário é o over 1,5 em situações de extremidade. A mesma coisa que eu falei no jogo do Estudiantes. Nesse momento, o Corinthians já vence por 1-0 nas eliminatórias. Se o Corinthians abrir o placar, você vai ter um Universitário vindo para cima igual um maluco, e aí o Universitário não vai estar enfrentando uma equipe peruana, vai ser uma equipe brasileira que pode aproveitar os contra-ataques. O outro cenário seria o Universitário conseguir fazer 2 gols, que aí é outro extremo, ele reverte a situação e faz o Corinthians sair para o jogo. E aí a gente pode ter espaço para mais um gol. Então, gosto de pensar em gols ao vivo, com extremidade, tá? Ou seja, o placar já aberto, 2 para o Universitário ou 1-0 para o Corinthians, ou esse dupla chance com leitura visual do jogo, tá bom? Tô vendo um Corinthians desinteressado, muito mais interessado em empatar, vir embora, focar no Campeonato Brasileiro e continuar aqui a semifinal da Copa do Brasil. Dá pra pensar nesse dupla chance do Universitário. Agora, eu tô vendo um Corinthians que consegue agredir, que consegue encontrar espaço, que consegue criar perigo, também pode valer alguma coisa no dupla chance do Corinthians. Isso você só vai ter a resposta ao vivo. Nas opções de jogos extras para essa terça-feira, 2 partidas das eliminatórias da Liga dos Campeões com cenários parecidos. Sheriff Tiraspol contra o Farou Constanta, se eu não me engano, o Sheriff Tiraspol da Moldávia contra o Farou Constância da Romênia. Deixa eu confirmar se o Sheriff Tiraspol da Moldávia. Exatamente, da Moldávia. Um dos melhores times da Moldávia, para ser mais específico. E o Farou Constanta, se não estou enganado, foi o campeão da Romênia. O primeiro jogo foi 1-0 para o Constanta. Então, dentro de casa, o Sheriff Tiraspol tem que reverter esse placar. Pode ser um jogo interessante para você ficar de olho. E o segundo é o Breidablik contra a equipe do Shamrock Rovers. 2 equipes que a gente está acostumado a trabalhar por aqui. Também tivemos um cenário de 1-0, porém aqui o cenário é invertido. O Breidablik venceu o jogo fora de casa por 1-0 e vem dentro de casa tentar proteger essa vantagem para se classificar. O Shamrock precisa pelo menos vencer por um gol de diferença aqui para se manter vivo nas eliminatórias. Então, os 2 jogos, o primeiro jogo foi 1-0, porém o Sheriff Tiraspol decide em casa, em desvantagem, o Breidablik decide em casa com a vantagem no placar. Eu vou ficando por aqui e vou te dar 2 recados. O primeiro, se você esqueceu do like e da inscrição, por favor, me ajude por aqui para a gente continuar crescendo nesse canal. E o segundo, não esquece, meu curso gratuito theoborges.com está disponível para você aqui embaixo. Você pode me acompanhar no Telegram também. Sempre que eu encontro alguma oportunidade ao vivo, eu comento com vocês. Agora nessa pausa europeia está um pouco mais devagar o meu Telegram, mas quando a temporada europeia voltar, você vai conseguir me acompanhar por lá com áudios, com mensagem. E obviamente, se você quiser participar dos sorteios dentro do meu site theoborges.com, tem Pix todos os dias e bancas da Betfair também todos os dias. É só clicar aqui embaixo para você saber como funciona. Meus amigos, fica com Deus, um grande abraço. Obrigado pela companhia de sempre. Espero vocês amanhã e a gente se vê na quarta-feira.